A segunda questão pergunta qual dispositivo utiliza o princípio da indução eletromagnética como base de funcionamento. Bom, essa questão é muito simples, basta lembrar que a indução eletromagnética induz corrente elétrica em uma espira através de um fluxo magnético variável. E aqui observando o único dos aparelhos que possui motor, porque então um motor ficaria sujeito a esse fenômeno da indução eletromagnética, seria o liquidificador. Resposta correta então, letra C. A terceira questão fala a respeito de uma espira de raio R que é atravessada por uma corrente elétrica e gera um campo magnético B no seu centro. E uma segunda espira tem o dobro do raio e é atravessado pela mesma corrente. Como é que fica esse campo magnético? Lembramos que o campo magnético aqui pode ser calculado então por B igual à constante de permissividade magnética multiplicado pela corrente dividido por 2 vezes o raio, sendo que o campo e o raio são inversamente proporcionais. Uma vez que sabemos que o raio será dobrado, então o campo será diminuído pela metade. A resposta correta aqui é a letra B. Quarta questão também sobre um transformador, com a informação que no primário são 500 espiras, alimentação 200 volts e corrente elétrica 4 amperes. Aí no secundário ocorre uma derivação e a corrente elétrica se torna de 8 amperes. Veja, é muito importante aqui saber que num transformador a potência ela é constante em cada um dos enrolamentos. E nesse caso, como a potência é produto da DDP por corrente, o que nós sabemos? Então que quanto maior a corrente, menor a DDP. E o que nós temos aqui? Justamente um aumento de corrente, ou seja, teremos uma diminuição da DDP. Então, este transformador funciona como um elevador de tensão? Não, falso. Ele funciona como um abaixador de tensão. Primeiro item falso. No segundo, qual é o número de espiras do secundário? Bom, uma vez que nós temos o número de espiras e a corrente elétrica no primário e a corrente no secundário, aqui, deixa agora eu liberar um espacinho, basta que a gente utilize a equação Ni igual a N2 vezes I. Substituindo os valores que nós conhecemos, então nós temos aqui 500 de enrolamento no primário, vezes corrente de 4. Queremos saber o número de espiras no secundário, vezes a corrente de 8. Observe que o cálculo matemático aqui leva a uma resposta de 250 espiras, que é a metade. Portanto, aqui nós temos como correto o item B. E o item A é falso porque não é um elevador de tensão. Pode ver que até diminui o número de espiras, que é diretamente proporcional à tensão. Na quinta questão, temos a informação que dois fios retilíneos, temos que dizer se são perpendiculares ou paralelos, eles repelem-se. Tá? Se eles repelem-se, o que acontece? Necessariamente, esses fios aqui eles precisam ser paralelos. Então, nós temos aqui a informação de paralelos. E quando as correntes forem como? De sentidos opostos. Bom, deixa eu mostrar então o que seria isso aqui. Considere aqui os condutores paralelos, com correntes em sentidos opostos. E vamos considerar aqui o campo que o primeiro fio, que é o da esquerda, gera no fio da direita. Então você vai utilizar a regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, e mova os seus 4 dedos, você vai perceber que eles entrarão pela tela. Então, no segundo condutor, nós temos essa configuração. E agora, pela regra da mão esquerda, indicador campo magnético, dedo médio, corrente elétrica e polegar força, na configuração encontramos uma força que aponta aqui para o lado direito e isso indica uma repulsão. Então, o item correto aqui seria item B. A nossa última questão desse quiz fala de uma espira ligada a um amperímetro e posicionada em uma região de campo magnético. O primeiro item diz que se a espira for mantida em repouso e o campo magnético uniforme, então haverá uma corrente elétrica no circuito. Isso aqui é falso, porque veja bem, nós temos que haverá corrente induzida se o fluxo magnético for variável. Para o fluxo magnético ser variável, ou tem que mudar o tamanho da espira, ou tem que mudar a angulação da espira ao longo do tempo, ou tem que ser um campo magnético variável. Aqui, espira em repouso, campo magnético uniforme, então nós não temos fluxo, não temos uma corrente induzida na espira.
E a letra B diz que se o fluxo magnético variar, será observado o surgimento de uma força eletromotriz induzida na espira. Sim, observe abaixo que está até escrito que haverá corrente se o fluxo magnético for variável. Se haverá corrente é porque existe, no caso, uma força eletromotriz sendo gerada. Então, o item B ele é verdadeiro. E chegamos ao final desse quiz. Só lembrando que são comentários rápidos. Se você deseja aprofundamento e detalhes, faça o curso 60 lições de física e também assista às nossas aulas no canal do YouTube.